Hoje, dando continuidade, né, às nossas aulas, como eu tinha dito para vocês, nós vamos sair, né, daquela parte geral, não que não seja importante, ao contrário, é muito importante, mas agora a gente já vai entrar especificamente, né, nessa relação que envolve a relação laboral, né, capital e trabalho, tá? Então, a gente vai começar a partir do contrato de trabalho. E esse contrato, então, ele tem algumas características, né, que são importantes para a gente conhecer antes da gente poder estudar os tipos de contrato. Então, observe o seguinte. Desculpa. Então, observe o seguinte. Antes da gente entrar no contrato propriamente dito, nós vamos retornar lá a uma condição que é importante, né, como doutrina, no sentido de que, uma vez que a gente está falando, né, num contrato ou numa relação, vamos dizer assim, que tem um caráter alimentar, a gente tem uma repercussão, né, social que é importante, né, nessa relação, porque é através do trabalho que a gente já discutiu que a gente consegue melhorar a nossa condição social, a nossa condição de vida, certo? Então, a primeira condição que a gente tem que ver é que a gente está falando, então, num trabalho que nós consideramos como um trabalho subordinado, tá? Então, dentro da característica do contrato, né, como sempre a gente tem dentro do direito, nós estamos falando que o contrato, ele tem a sua natureza jurídica. Mas o que eu quero que vocês entendam, gente? A gente vai falar aqui sobre 3 correntes, tá? Cada qual dentro da sua própria especificidade. E, assim, o direito, né? Eu acredito que outros professores já comentaram isso com você. O resultado não é igual, né, à ciência exata, que ele tem um único resultado. No direito, a gente vai até discutir daqui a pouco alguns exemplos, e vocês vão ver que ele muda muito. Eu posso ter uma mesma ação, tá, uma mesma causa de pedir, que cai em juízes diferentes, onde que a gente muda só o nome do autor e o resultado ser diferente. É complicado para a gente, inclusive, enquanto advogado, explicar isso, né, para os nossos clientes que estão reclamando a mesma coisa. Mas a tônica do direito é que ele está ligado, né, a uma ciência humana, né, a uma ciência das relações sociais. Então, a gente não tem um resultado único. E em relação, então, à natureza jurídica do contrato de trabalho, a gente tem algumas teorias, tá? Eu separei aqui para vocês pelo menos 3 teorias, sendo que as 2 mais, vamos dizer assim, comentadas, né, é a teoria contratualista e a teoria anticontratualista. Mas temos também a teoria eclética, que ela também tem uma certa importância, até pela própria característica que a gente vê no contrato de trabalho, quando a gente está observando a CLT. Então, em relação a essas teorias, a gente vai passar rapidamente, só para vocês entenderem o seguinte. Quando ele fala da natureza jurídica, né, do contrato de trabalho, o contrato individual, tá? Porque eu estou falando nessa relação do empregado com o empregador, ele, então, quem defende, né, a teoria contratualista, ele parte do pressuposto que nós estamos falando numa relação, né, entre empregado e empregador, que existe um ajuste de vontades. As partes chegaram a esse denominador comum, né? As partes chegaram a um denominador onde que elas pactuaram aquela condição que vai reger aquela relação laboral, que vai reger aquele contrato. O fato da gente ter, né, condições mínimas impostas pela lei não descaracteriza essa relação contratual, tá? Por quê? Porque a gente está ajustando, né? Eu vou trabalhar para o Davi está me contratando e a gente não vai estipular qual é essa relação contratual que vigora nesse contrato que nós estamos estabelecendo a partir daí. E, assim, não sei se vocês se recordam, quando nós falamos lá da evolução do direito do trabalho, que nós falamos das locações de serviços, né, e locações de serviços e obra,
Muitos, inclusive, defendem, né, que o contrato ele nasce naquele momento originado de uma relação que, na sua essência, era uma relação, né, contratual de natureza civil, tá? Mas hoje a gente tem as próprias características desse contrato, que depois a gente vai ver como é que ela, né, como é que ela se estabelece, como é que ela funciona, mas não perde o qualificativo, né, o quantitativo, de ser um contrato, de ser um ajuste de vantagens. A teoria, já os defensores da teoria anticontratualista, eles dizem que esse vínculo, na verdade, ele não nasce, né, desse pacto entre empregado e empregador, mas sim a partir do momento em que nós temos lá a empresa como gestora, né, buscando as pessoas no mercado, e essas pessoas, então, né, elas vêm para esse contrato a partir desse start que a empresa dá. A gente tem, inclusive, modernamente, alguns autores que falam, inclusive, até dentro mesmo da corrente contratualista, de que o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Assim, eu diria que vamos, como eu vou dizer, tem uma certa coerência, mas, por outro lado, não tem, porque nós não estamos falando numa relação de consumo, né? Mas sim numa relação obrigacional, contratual, que tem uma característica específica. Mas, a grosso modo, se nós formos fazer um comparativo, realmente, né, não deixa de ter uma certa razão. Por quê? Porque quando a gente vai procurar um emprego, por exemplo, você vê lá, né, oferece anúncio, ou estou contratando pessoas para trabalhar em tal cargo para receber tanto, com esses benefícios, horário de trabalho tanto. Você, então, comparece àquela empresa e você acaba o quê? Você acaba aderindo àquela vontade que já vem pré-estabelecida, né, anteriormente à contratação, de como será a regra do jogo daquele contrato. E, infelizmente, né, a grande parte dessas contratações acabam ocorrendo dessa forma, a não ser que seja um empregado que tenha uma condição diferenciada, aonde ele vai ditar as regras da contratação, tá? Mas que, assim, isso ainda é, vamos dizer, incipiente hoje, né? É novo, tá? Então, essa corrente anticontratualista, ela parte justamente do foco que é a empresa que está contratando, né? Ela faz a inserção dessa instituição, que é a empresa, nessa relação, e o empregado, então, estaria atrelado a essa condição. A teoria eclética, ela já é interessante, né? Porque ela fala que, na verdade, a gente tem a teoria contratualista e a anticontratualista da mesma forma dentro do ordenamento jurídico, né? Elas são trabalhadas, como eles dizem textualmente, dentro da CLT. Aí colocamos até alguns exemplos para vocês aí. Por exemplo, o artigo 2º, né? Todos são da CLT, tá, gente? Considera-se o empregador a empresa. Então, aqui a gente está dando foco o quê? Na teoria anticontratualista, né? Então, a empresa é o empregador, aquele que dá o trabalho, aquele a quem a pessoa vai recorrer para poder, né, ter um lugar, né, onde ele vai desenvolver as suas atividades. Mas, por outro lado, o artigo 442, quando ele define o contrato de trabalho, ele fala que o contrato de trabalho, né, é um acordo correspondente à relação de emprego. Ora, se é correspondente à relação, né, de emprego, eu estou falando num trabalho subordinado, nós estamos falando num pacto de vontade, onde as partes vão estabelecer as regras que vão vigir naquele acordo, certo? Naquele pacto, naquele ajuste de vontades que é feito pelas partes. O 444 reforça essa condição, tá? Inclusive, a teoria contratualista vamos dizer assim, ela tem uma defesa maior, né, doutrinária. Então, ele coloca o artigo 444 da CLT. Ele permite, né, a autonomia da vontade para estipular as condições que são mais vantajosas, né, que a lei. Ou seja, se o empregado pode pactuar condições diferenciadas daquela que estão estabelecidas na lei para que ele seja, né, beneficiado, para que ele obtenha vantagens, nós estamos falando, então, numa forma de pacto, né, onde as partes vão o quê? Elas vão livremente contratar
aquilo que elas entendem que faz parte do seu contrato, aquilo que vai fazer parte do seu ajuste, certo? Então, a teoria eclética, ela trabalha com as duas situações, anticontratualista e contratualista, ao mesmo tempo, e tenta demonstrar que dentro da própria CLT, né, nós temos concomitantemente as duas situações, tá? Essa questão, né, de vocês saberem a fundamentação da natureza jurídica é importante quando vocês forem fazer um concurso, né? Depois, se vocês quiserem analisar mais o contrato, tá certo? Mas para a gente, na verdade, o próximo passo é mais factível e mais importante, que é justamente a gente estabelecer a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. O que acontece? A emenda constitucional 45, antes dessa emenda, nós tínhamos que quando houvesse uma relação de trabalho, tá? Trabalho aqui é gênero, né? Então a gente tem o trabalho a execução de um trabalho de uma forma geral. A gente, no caso de uma contenda, no caso de um litígio, a justiça que era competente, né, para dirimir essa relação e também reger essas relações era a Justiça do Trabalho, se houvesse um litígio, né? Desculpe, a Justiça Comum, se houvesse um litígio, e o Código Civil. Então, essas relações de trabalho, fora o subordinado, eles tinham como norma, seguiam como norma as regras do direito civil e, consequentemente, então, quem ia dirimir com alguma dúvida, algum litígio decorrente dessa relação, então seria a Justiça Comum. Vamos pegar exemplo. Um advogado que prestou serviço para uma pessoa e essa pessoa, né, não pagou. A gente iria discutir isso, né, na Justiça Comum com as regras do Código Civil, tá certo? Que são os honorários. Vamos nem pegar o advogado, não, porque tem muita... Na verdade, esse próximo artigo a gente vai falar, o 114 da Constituição, ele traz até hoje muitas condições duvidosas quando aplicados na prática, tá? A gente ainda tem, vocês vão estudar, isso aqui é matéria que vocês vão estudar a fundo, lá quando vocês estudarem o direito processual do trabalho, quando vocês estudarem competência, aí vocês vão ver que a gente hoje ainda tem muitas discussões em relação à competência desse artigo 114, tá? Mas, por exemplo, assim, uma pessoa, um arquiteto que está fazendo uma prestação de serviço, se amanhã tivesse alguma não conformidade, né, nessa prestação de serviço, a gente ia reger ele pelo Código Civil e pela Justiça Comum. Essa emenda, né, ela traz uma modificação no artigo 114 da Constituição Federal. Ela aumenta, né, sensivelmente a competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele diz o seguinte: a partir desse artigo, a Justiça do Trabalho ela passa a ser competente para julgar, né, e também processar as ações oriundas da relação de trabalho. Quando nós falamos, né, relação de trabalho, nós estamos abrindo assim um leque grande, porque a gente está falando no trabalho autônomo, eventual, todo esse tipo de execução de trabalho, tá? Está sendo falada, né, dentro desse permissivo, justamente neste momento, tá? A título de curiosidade, né, já que a gente falou o caput do artigo, ele fala também que hoje, né, a questão do exercício do direito de greve, as ações que envolvam toda a questão de representação sindical, ou mesmo sindicato-empresa, o sindicato-trabalhador hoje a Justiça do Trabalho, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, se for matéria, né, sujeita a essa relação, também será do direito do trabalho, ação de indenização de dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Vejam que ele não fala relação de emprego, ele está falando gênero, né?
As ações, por exemplo, se houver uma fiscalização, houver uma penalidade administrativa, essa discussão também hoje é na Justiça do Trabalho. As contribuições, execução de contribuição social no caso de acordo ou determinação ou sentença judicial é na Justiça do Trabalho. Então, essas ações decorrentes hoje da relação de trabalho enquanto gênero, elas hoje, a competência vai ser sempre da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para isso, ok? E aí o que acontece? Então, esse artigo, ele altera, né, sensivelmente essa relação e modifica essa competência, tá? Então, por que é importante a gente vir, né, definir a Justiça do Trabalho hoje, né, como competente para a relação de trabalho e relação de emprego? Porque quando eu falo aqui na relação de trabalho, eu estou falando um gênero, onde eu tenho o trabalho subordinado e o trabalho que não é subordinado. Então, hoje, essa competência ela se amplia para as duas situações, tá? E aqui, então, a gente nasce, né, há alguns problemas, onde o liame, vamos dizer assim, o liame contratual, né, ele se mostra bem... como é que eu posso dizer para vocês? É uma linha muito tênue. Às vezes, quando na prática, tá, diferencia uma relação da outra. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Então, observe o seguinte, quando nós estamos falando na relação de emprego, a gente tem que buscar subsídios lá no artigo 3º, tá, da CLT. O artigo 3º da CLT, ele traz para a gente o seguinte, vou ler para vocês. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência destes e mediante salário. Então, o que ele define, né, para a gente enquanto a figura do empregado? O empregado, regra geral, ele é uma pessoa física, tá? Então, como regra, a gente não tem empregado pessoa jurídica, tá? Como regra, a gente não tem. Outra coisa, ele fala que o trabalho, ele tem que ser prestado, né, de natureza não eventual, ou seja, tem que ter a habitualidade, né? Porque se ele é um trabalho eventual, a gente vai ver que a gente hoje, com a inserção da reforma trabalhista, a gente tem a exceção do trabalho intermitente, mas, como regra geral, o trabalho, ele pressupõe habitualidade. O empregado, ele tem que ter habitualidade no desenvolvimento das suas atividades. Por isso é que ele fala que ele não tem uma natureza eventual. E também ele fala o quê? Sob a dependência do empregador. É onde que ele quantifica e classifica, né, a subordinação. Subordinação técnica, subordinação econômica, subordinação jurídica, né? Porque nós trabalhamos sob subordinação. A gente que trabalha, por exemplo, como o pessoal fala de carteira assinada, a gente simplesmente não pode chegar no trabalho a hora que a gente quer, e trabalhar o dia que a gente quiser, fazer o que a gente quiser. Isso é uma especificidade, né, de quem tem autonomia. E, neste caso, nós não temos autonomia porque nós estamos envolvidos no processo de subordinação. E, no final, ele fala sobre mediante salário, ou seja, a paga, né? Porque este contrato é um contrato que ele se caracteriza pela bilateralidade. Ele é bilateral. Ele envolve aí empregado e empregador. A gente não tem, tá, a figura do autocontrato, tá certo, gente? Não existe no âmbito do direito do trabalho o autocontrato. Ele é sempre um contrato bilateral. Depois nós vamos ver as especificidades desse contrato, tá certo? Então, essa pessoa, né, que preenche esses requisitos, ele é um empregado. Até coloquei um exemplo para vocês, um forneiro que trabalha, né, 5 dias por semana, né, 40 horas semanais, sob dependência e uma ordem do empregador, né, recebendo salário, da onde que ele consegue tirar a sua subsistência, ele é um empregado. Ele não é um trabalhador autônomo.
A gente está falando, então, de uma relação que gera, né, que pressupõe a existência do vínculo empregatício. Ele é um empregado. Daqui a pouco a gente vai citar algumas situações que a gente vai precisar lá do qual princípio que é importante, muito importante no direito do trabalho, gente, para caracterizar essa relação de emprego ou de trabalho. Princípio da primazia da realidade, professor. Isso, primazia da realidade, né? Porque essa relação, dependendo da situação, é uma linha assim muito tênue, entendeu? Então, por isso é que a gente se utiliza, né, da verdade real, né, da forma que se apresenta, e não daquilo que está estabelecido no papel, porque o papel aceita qualquer coisa. Então, a relação de emprego se caracteriza aqui, né? É a espécie do gênero relação de trabalho. Já quando nós estamos falando na relação de trabalho, o que acontece? Também é um vínculo jurídico, claro, é uma prestação, né, de serviço, uma prestação de trabalho. Só que nessa prestação, eu vou ter, né, uma pessoa natural, tá? Efetivando uma prestação de serviço ou executando uma obra, só que ela não preenche, né, os requisitos que estão estabelecidos lá no artigo 3º que a gente acabou de ler, né? Ela, por exemplo, muitas vezes, a pessoalidade até, na maioria dos casos, ela até acaba tendo, mas ela tem um serviço que é eventual, é uma prestação de serviço eventual, tá? É uma prestação de serviço que ela tem autonomia, ela não tem essa dependência do empregador, né? Ela tem autonomia no desenvolvimento das suas atividades. Ela escolhe hora, dia, local, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Ela não precisa necessariamente ir até o local, a não ser, é claro que depende do tipo, né, de serviço que está sendo prestado, tá? Assim também, como quando, após efetivada a prestação de serviços, né, ela não recebe salário, ela vai receber um valor que foi combinado por essa prestação. Ela pode, como eu falei, a característica da pessoalidade nem sempre ocorre, ela pode se fazer substituir por outra pessoa, no contrato de trabalho não. Ah, poxa vida, mas a Ana tem uma irmã gêmea, igualzinho a ela, mas a irmã gêmea da Ana, ela, na verdade, tem um outro CPF, né? Mesmo que ela seja gêmeas. Então, ela não pode se enganar e ir lá substituir a Ana, porque o contrato de trabalho, ele é intuito personam, ele é em função da pessoa. A contratação é pessoal, né? Por isso que se chama lá também contrato individual de trabalho. Ele é individualizado naquela pessoa que nós estamos contratando, certo? Então, essa relação de trabalho, né, que é gênero, onde eu tenho espécie relação de emprego, não se caracteriza o vínculo. Então, a pessoa não vai ter carteira assinada, a pessoa não vai ter direito ao 13º, ela não tem direito a férias, ela não tem direito ao recolhimento do fundo de garantia. Se a empresa tiver outros benefícios, ela não tem direito, porque a gente vai fazer com ela um contrato de prestação de serviços, tá? Como eu sei que vocês gostam de exemplo, eu até pus aí o caso de um engenheiro, né? O engenheiro é contratado para fazer uma planta, então ele executou os serviços dele lá na empresa, lá na casa dele, ou na empresa dele, e marcou um valor X para entrega tantos dias. Ele não participa, né, dessa relação empregatícia. Ele não é empregado, ele sim é um prestador de serviços, aonde ele tem plena, né, liberdade na execução dessa tarefa. Ele foi contratado para fazer uma planta. Ele vai fazer a planta, terminou, entregou, recebeu, acabou aquela relação. Não existe subordinação. O fato, por exemplo, de nós, até mesmo por força do contrato que eu estou, de prestação de serviço que eu estou fazendo com ele, eu especificar a forma, por exemplo, como eu quero a planta, não quer dizer que a gente esteja tendo subordinação sobre ele, né? Porque aí seria uma questão técnica que está sendo discutida, já que eu estou contratando, né,
um determinado serviço para a execução de uma atividade. Tá? Então, essa pessoa que está na relação de trabalho, ela não preenche os requisitos lá que a gente estabeleceu. E quais são esses requisitos? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação, né? A gente tem vários tipos de subordinação, né? E a onerosidade. Ele foge. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o artigo 114 da Constituição, quando ele altera a competência da Justiça do Trabalho, né, para cuidar também da relação de emprego, ele está falando o gênero, onde eu tenho diversos tipos, eventual, avulso, autônomo, mas eu não tenho, né, o trabalho subordinado. O trabalho subordinado, ele entra como uma espécie do gênero trabalho, mas ele é uma relação de emprego. Existe um relacionamento diferente, aonde nós preenchemos esses requisitos que estão estabelecidos no artigo 3º. Tá? Então, assim, a gente tem que ter em mente que, quando nós estamos executando uma tarefa, estou executando uma atividade, isso não quer dizer que eu tenha, dependendo das circunstâncias, né, que eu tenha uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. Mas eu vou dar um exemplo aqui muito comum para vocês. Contratei um pedreiro para fazer um muro na minha casa, não, muro muito é pouco, uma obra. O camarada fica lá 8 meses construindo. Fiz um contrato de prestação de serviço com ele, mas combinei o cara, né, de pagar, aí começa aquela história, pagar por dia, em vez de pagar por empreitada. Mas aí o que acontece? Como eu sou muito chata, todo dia eu fico assim, ô, seu José, olha a hora que o senhor está chegando, hein? Você está pensando que meu dinheiro é capim? Meu dinheiro não é capim, não. Ué, seu José, o senhor não veio ontem? Assim não dá, seu José. O senhor tem que terminar minha obra, o senhor tem que ficar aqui, o senhor está à minha disposição, o senhor tem que cumprir o que eu quero. E isso vai todo dia, eu vou, olha só, hoje o senhor não vai ser para almoçar, não, hoje o senhor vai ficar aí. Isso caracteriza o quê, gente? Quando começa a ter essa ingerência sobre essa pessoa que estava só prestando um serviço. Emprego. Vínculo empregatício. O vínculo. Subordinação. Oi, Flávia? Subordinação. Subordinação, né? Isso é uma característica da subordinação. Por isso que, por exemplo, quando eu faço um contrato com um pedreiro, por exemplo, eu devo fazer com ele um contrato de empreitada, ou um contrato de prestação de serviço, mas eu vou pagar ele por execução. Ah, terminou o muro, tá aqui, tem até dia tanto para terminar o muro. Ah, fez o telhado, entendeu? Eu faço uma condição diferente, justamente para a gente poder fugir posteriormente dessa questão da subordinação. É fácil? Não. Né, a gente, às vezes, conseguir fazer essa diferença. Mas se amanhã tiver uma discussão, né, no judiciário, o judiciário ele vai olhar todos esses pormenores para que ele possa dar uma decisão, né, e ele vai partir, então, daquele ponto que foi levado dentro do processo. E, às vezes, tem atividades que não são importantes. Mas isso é muito comum, não é? Ou ninguém teve um pedreiro aí que você ficou mandando nele o tempo inteiro que ele ficou na sua casa? Ninguém tem isso, gente? Poxa, vocês são bonzinhos, hein? Tem, professora. Tem sim, professora, lógico que tem. Isso aí é muito comum e as pessoas acham que é natural, mas o cara ele não tem subordinação com você. A subordinação dele é de prestar um serviço. Fora isso, ele não tem que cumprir ordens suas. Ele vai te entregar o serviço que ele contratou dentro daquilo que foi estabelecido. Mas fora disso, ele não tem nenhuma subordinação. Ele não tem nenhuma dessa condição, entendeu? Então, a gente tem que observar que essa regra... Professora, Oi. Dá licença. Mas, no caso, se ele estiver fazendo a obra está saindo errado, se tiver um consumo de material que não está de acordo, aí, queira ou não, a gente acaba tendo que ter uma subordinação em cima dele. Não, mas aí... Deixa eu ver só o que ele está falando.
Mas aí, no caso, não seria, Cláudio, subordinação, né? Aí é uma questão técnica que você está discutindo com ele, é diferente. Tecnicamente, você está colocando para ele o quê? Olha só, você não está cumprindo aquilo que foi avançado. Por isso que você tem que fazer um contrato de empreitada, total ou parcial, dependendo do que você vai fazer, mas você já vai especificar o modo operante como você quer que seja feito. Ah, não, olha só, aqui eu quero que você ponha tijolo, sei lá, deitado, tijolo em pé, de meia. Você vai fazer a especificidade do que você quer para você cobrar aquilo que foi combinado entre as partes. Entendeu? Quando a gente fala nessa questão da subordinação, é quando você começa a ingerir, não tecnicamente, né, vamos dizer assim, só, mas principalmente na questão de horário, na questão de cumprimento de metas, entendeu? Porque assim, você fez um contrato de empreitada, é claro que você pode falar assim, poxa, olha só, cara, você está atrasada aí, a gente tem um contrato. Se você não cumprir, eu não, né, pelo contrato eu não vou te pagar. Entendeu? Mas é diferente você falar assim, ó, cara, você não veio trabalhar, tô descontando o seu dia, tá? Olha só, você não tá vindo trabalhar, como é que é? O que você tá pensando? Você muda muito essa relação. Sim, professor, entendi. Obrigado. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que acontece muito. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água. Esse pessoal, por exemplo, esses cuidadores. O que acontece? O cuidador, geralmente, né? Claro, sim, estou falando no geral, né? Não vamos dizer que é todo mundo dessa forma. Mas a gente vê, assim, muito cuidador que trabalha na casa da pessoa de segunda a sexta, né? Não pode deixar o idoso sozinho, tem que fazer a comida, tem que dar os remédios, só pode sair se alguém chegar, só ele que pode atender. Isso é o quê? Isso é uma relação de emprego. Isso não é relação de trabalho. E a maioria das pessoas contratam essas pessoas como relação de trabalho, e não é. E mais, e paga por mês. Aí depois, quando a pessoa reclama, poxa, a Justiça do Trabalho é uma zona, é uma bagunça, mas não é. A lei diz que essa pessoa é empregado, ela preenche todos os requisitos que nós temos a caracterizar uma relação de emprego e não uma relação de trabalho. Entendeu, Cláudio, por que eu estou falando? Então, assim, existe uma diferença. Ah, não, eu tenho um cuidador que vai lá uma vez por semana, ele chega lá, tem as atividades que a gente contratou para ele fazer, ele fez e foi embora. Beleza, ele é um trabalhador eventual. Ele vai voltar daqui uma semana de novo. Mas eu não tenho aquela ingerência, né, particular sobre ele, entendeu? Você quer falar, Ana? Sim, professor, obrigado. Nada. Teve alguém que levantou a mão também. O Flávio. Pode falar, Flávio, primeiro. Professora, quando você contrata, né, faz uma relação de trabalho, um pedreiro que a senhora deu o exemplo aí, e o pedreiro contrata terceiros, tá? E caso venha se acidentar esse contratado, essa pessoa que o pedreiro contratou, de uma certa forma, a pessoa que contratou o pedreiro acaba sendo corresponsável por essa contratação. Então, de uma certa forma, acaba caracterizando o vínculo empregatício, né? Dependendo da situação, você sempre responde de forma ou subsidiária ou solidária. E se, de repente, esse servente ainda conseguir comprovar que, na verdade, ele tinha um vínculo com você, aí esse acidente deixa de ser um acidente, né, normal para ser um acidente de trabalho. Agora, a questão da responsabilidade, a gente já entra lá na responsabilidade civil, né? Houve dolo, houve culpa, você pode responder independentemente dele ser seu empregado ou não. São duas coisas distintas, tá? A gente tem a responsabilidade civil, né? Que você pode vir a responder enquanto prestador de contratante daqueles contratados, e tem a questão do acidente do trabalho, que se caracterizado um vínculo empregatício, a gente ainda tem a questão do acidente. Não, entendi, professor. Eu estou dizendo que a relação do vínculo não é com a pessoa que contratou o pedreiro, mas acaba se tornando pelo fato da pessoa fez tudo direitinho, fez o contrato de trabalho, a relação de trabalho com o pedreiro, mas
não sendo por intermédio dele, acaba caracterizando o vínculo empregatício sem culpa da própria pessoa que fez relação de trabalho com o pedreiro. Assim, De uma certa forma, acaba caindo, digamos assim, acaba caindo a responsabilidade em cima da pessoa que contratou o pedreiro. depende-se muito do que se está discutindo, né? Porque, por exemplo, se você contratou uma pessoa como autônomo, tá? Mas ela contrata as outras pessoas como empregado e a subordinação fica só em cima dela, você até responde, mas o empregador, né, é que vai responder vamos dizer assim, pela maior parte. Agora, quando se trata da responsabilidade civil, aí nesse caso, aí ele vai apurar dano. Eu entendi o que você quer colocar. Só que a gente tem que fazer essa diferença, entendeu? Se você está falando numa pessoa que tem um trabalho autônomo ou subordinado. Se for um trabalho subordinado que ele tem carteira assinada, tudo direitinho, o impacto é bem menor para todos. Não, sim, professor. Eu estou falando na relação de trabalho. De repente, a pessoa contrata lá o pedreiro lá por 15, 20 dias apenas. Isso eu estou dizendo o pedreiro que foi contratado pelo dono da obra. Fez o contrato de relação de trabalho, fez tudo direitinho. Tá? E esse pedreiro contrata um outro pedreiro para trabalhar 20 dias. Existe também relação de trabalho. Né? Mas, num eventual problema ou ação na justiça, a pessoa que contratou o pedreiro acaba sendo responsabilizada, através do vínculo empregatício, caso o pedreiro contratado por ele não venha honrar os seus compromissos. Sim. Então, assim, é muito superficial, porque acaba, de certa forma, caindo a responsabilidade pela pessoa contratada. Igual você falou, o direito do trabalho é muito difícil a gente saber o que está certo, o que está errado, porque tudo depende do entendimento do juiz. Né? Sim. Eu também concordo que na verdade, a gente fica muito à margem, né, das provas que serão produzidas e da interpretação do juiz. Eu posso ter dois casos idênticos. Isso eu já tive até alguns problemas com isso. Você ganha, o outro você perde, é muito difícil você explicar para o cliente se os casos são parecidos. Parecidos não, são idênticos. Como é que um ganha e o outro perde? Mas, infelizmente, no direito, né, ou felizmente, porque também é característica da ciência que não é exata, né, ele tem essas variáveis. Então, vai depender muito da prova produzida, mas pode acontecer sim. Você queria falar, Ana? Ana Júlia? Não, Ana Júlia. Professora, o que acontece? Eu tive uma situação, né, com um conhecido meu, que você estava falando da relação de trabalho. O pedreiro dele, assim, não tinha aquele, como posso dizer, né, aquela subordinação. Tinha semana que ele ia, tinha semana que ele não ia, só aquela prestação de serviço, no final ele tinha que entregar o serviço. Ele foi lá e colocou esse conhecido meu na justiça, pedindo 13º, férias de 4 meses que ele prestou serviço e que não foi, assim, todos os dias, e recebia por semana, igual sempre faz. E no dia da audiência dele, que eu fui, caiu de ser a mesma audiência com 2 pessoas que ele colocou na justiça com a mesma situação. Pois por isso assim, é uma situação difícil, porque, assim, como é que foi a contratação? Como é que acabou sendo o vínculo? Porque essa questão, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Essa questão, por exemplo, da habitualidade na relação de trabalho, ela é complicada. Por exemplo, o professor, meu caso, por exemplo, eu sou horista, né? Então, eu só ganho as horas que eu trabalho. Então, eu não vou na empresa todo dia. Isso quer dizer que eu não tenho vínculo? Não, eu tenho vínculo, por exemplo. Segunda, terça e quarta eu estou à disposição da empresa, mas numa jornada, né, uma carga horária menor, entendeu? Então, a gente tem que ter, realmente, como o Flávio, né? O Flávio que estava falando? É como o Flávio falou, assim, a gente não tem um único parâmetro, entendeu? A gente não tem um ponto de vista único para poder a gente falar, não, este aqui é o correto, ou este é o errado. Não tem isso. Inclusive, eu até coloquei essa jurisprudência aqui para vocês, que eu acho interessante, para a gente discutir em cima dela. Alguém, por favor, poderia ler? Pode ler, para a gente poder discutir? Pode ler? Pode. Manicure, relação de emprego.
Configuração. A relação de trabalho que envolve a profissional manicure ou equivalente e o proprietário do salão de beleza sempre apresenta dificuldades ao julgador na definição da existência ou não do liame empregatício. Trata-se da questão espinhosa que se resolve por uma casuística variada e complexa, não raro contemplando soluções diametralmente opostas, conforme as particularidades de cada caso. Impõe-se, escrito aí, professora, escrutar a existência dos elementos configuradores da relação de emprego, quais sejam a personalidade, a continuidade, a onerosidade e a subordinação. Nos casos envolvendo tais profissionais, todos esses elementos podem apresentar variações importantes. Se conduzia e explorava seu próprio negócio nas dependências da reclamada, dando sentido à atividade econômica e assumindo riscos a ela inerentes. Mediante a retenção de valores recebidos, parceria individuosamente vantajosa existente, requisito essencial da relação empregatícia que... Tem como abaixar o mouse, professora? Ui, peraí. Que elabora mediante subordinação. Ok, é do TRT segunda região, né? O que acontece? Isso aqui é um caso, né, que uma manicure está pedindo, né, uma relação de emprego, né? Então, o juiz está fazendo essa análise, ele começa dizendo que é muito difícil, né? Ele põe aqui, ó, é uma questão espinhosa que envolve essa casuística, que envolve manicure e similares, né? Por isso que ele fala que é uma casuística variada e complexa. Por quê? Porque ele ainda coloca, na maioria das vezes você vai ter soluções completamente, diametralmente opostas, porque vai depender, né, da circunstância e vai depender da peculiaridade de cada caso. Aí ele fala que neste caso aqui, então, a primeira coisa que ele, né, que o judiciário vai levar em conta é se for atendidos os requisitos do artigo 3º, pessoalidade, continuidade, onerosidade e a subordinação, para justamente ver o quê? Foram ou não atendidos esses requisitos a configurar essa relação. No caso do que vocês leram, foi reconhecida o vínculo empregatício, a relação de emprego, ou foi reconhecida a relação de trabalho? De emprego, né? Relação empregatícia. Foi de emprego? De trabalho, ó. Inexistente requisito essencial da relação De trabalho. Olha só, tá aqui nesse final, ó. Professora, eu também acho que é relação de trabalho. Mas por que o juiz deu pela relação de trabalho? Não tem subordinação entre a manicure e a dona do salão. O que ele falou? Que neste caso, tá, gente? Ele não está generalizando, até porque ele já coloca, né, que cada caso tem que ser tratado por cada caso diferenciado. Ele diz que neste caso, né, após a análise dos autos, tá, o que acontecia? Ela realmente trabalharia, né, dentro do salão, né, mas não havia, no caso, a subordinação, né? Ela, na verdade, é como se fosse assim, uma alocação de espaço, né? Ela se utilizava apenas do espaço do salão para desenvolver, né, as suas atividades. Então, não foi, neste caso aí, caracterizada a relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. Então, ela ficou como uma trabalhadora autônoma, que ocupava o mesmo espaço da reclamada, mas, porém, né, sem gerar um vínculo empregatício. E boba ela de não pagar MEI, professor, como MEI. Sim. Essa relação é muito usual, não é, professora? Sim. Aqui no nosso Hoje em dia é Brasil. muito comum, né? Professora, Locar só o espaço. Peraí, professora, gente.
Vamos lá, um de cada vez para eu entender. Pode falar. Essa parte que a senhora marcou aqui, ó, se conduzia e explorava seu próprio negócio nas dependências da reclamada. Isso aqui não está dando a entender que a manicure, ela prestava o serviço na sua própria dependência? Não. Ele quer dizer o seguinte, ela executava, ela mesma, por exemplo, como eu falei, é como se fosse uma locação de espaço, tá? Ela era a manicure que oferecia os serviços por ela própria dentro do estabelecimento e ela mesma recebia, ela mesma que pagava, ela comprava os esmaltes, ela que fazia seu horário. Ela era uma autônoma aproveitando só do espaço da reclamada. Por isso é que ela fala que ela conduzia e ela própria explorava o seu negócio. Porém, quando ele fala dependências da reclamada, é dentro do salão de quem ela reclamou. Ah, tá. Entendeu? Porque isso é muito comum. Por isso que ele fala lá, ele inicia falando que essa questão desse tipo de profissional, ela apresenta dificuldades na definição se é ou não um biano empregatício. Vê que ele começa a falar sobre isso. Porque aí, neste caso, ele ouviu as testemunhas, né? Porque aqui a gente tem só o acordo, né? Mas ele ouviu colheu as provas, ouviu as testemunhas, e ele chegou à conclusão que, na verdade, ela não tinha subordinação nenhuma. Ela fazia o horário dela, ela que recebia, ela que pagava, ela que dava o preço. Agora, se fosse ao contrário, né? Ela estivesse lá dentro, mas a reclamada desse todas as ordens e ela estivesse nessa ingerência, aí sim seria uma relação de trabalho. Uma relação de emprego, e não uma relação de trabalho. Esse aqui está entendido, gente? Alguém mais tem dúvidas? Pode perguntar. Sim, professora, entendi. Se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu vou dizer que não sei. Então, vou passar para o próximo. Professora. Oi. Quer perguntar, Virginia? Não, é só para dizer que está tudo bem, professora. Obrigada. Então, vamos ler esse aqui. Virginia, aproveita e lê esse daí. Vai, me ajuda. Esse aqui é da terceira região. Relação de emprego versus representação comercial. O contrato de trabalho ostenta elementos essenciais comuns ao contrato de representação comercial, a saber, a pessoalidade, b, a não eventualidade da prestação de trabalho, c, o contrato oneroso dessa oferta, a distinção fundamental entre contrato de trabalho, aquele que faz nascer o vendedor empregado, e a representação comercial, que incorpora o mesmo prestador, mas como vendedor autônomo, reside básica, efetiva e realmente na subordinação jurídica, íncita ao primeiro, em contraposição à autonomia da prestação de serviço no segundo. Pode baixar o mouse, por favor, professora. Comprovado nos autos que na relação à vida estava ausente tal requisito, não há que se falar no reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, TRT, terceira região. Ok. Então, aqui também é o caso aqui, um representante comercial, né? Ele tem uma legislação própria, então ele se equipara a um vendedor autônomo, né? Que não tem, em tese, subordinação, mas essa pessoa entendia que ele tinha subordinação, então ele entrou com uma reclamação trabalhista, tá? E o juiz, então, fez a análise, né? Porque, assim, no caso do vendedor, do representante comercial, ele é uma pessoa que atinge, né, a pessoalidade, tem um caráter de onerosidade e também existe uma permanência, né, uma habitualidade na prestação de serviço. Mas existem outros elementos que são essenciais, como é o caso da subordinação. Aqui, no caso, qual foi o resultado que o juiz deu? Que não havia emprego. O juiz entendeu de não ter a subordinação, por quê? Não, peraí, vocês falaram de relação de emprego ou relação de trabalho? Acho que eu comi mosca aqui. Eu falei que não tem um vínculo empregatício. Ah, tá, então tá bem. Por que não tem um vínculo?
Falta Porque de ele está subordinação. alegando que não tem a subordinação. Isso. Aqui, ó, ele fala que não havia a Exato. subordinação, né? Que é necessária a configurar a relação de emprego. Então, dentro da característica do trabalho que ele desenvolvia, na verdade, ele tinha uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Mas vocês podem pegar outras decisões onde vocês vão ver que o juiz, né, anulou o contrato de representação comercial e deu pela relação de emprego. E hoje o contrato de representação comercial, por força do artigo 114 da Constituição, é discutido na Justiça do Trabalho. Aí, professor, nesses casos, assim, em que houve essa decisão, mas aí já era desembargadora, já é o recurso, né? Aqui já é recurso. Aqui só caberia, no caso, a revista. Mas para ele subir a revista não é fácil, não. É complicado subir a revista aqui, porque o recurso de revista hoje, depois da reforma, para ele subir, é tenso. É muito difícil você conseguir fazer essa transcendência para subir. Mas verdade, ele pode tentar. Oi? Na verdade, tudo depende do ônus da prova, né? Sim. Realmente tem vários representantes comerciais que não tem a subordinação, não tem hora, ele mesmo faz esse horário, como também tem um monte de representante comercial que ele é de uma certa forma, obrigado, né, coagido a abrir uma empresa para poder sair fora da CLT, né? Sim. Boa, quem está falando, Flávio? Boa colocação, Flávio. Vamos aproveitar esse exemplo que o Flávio falou. Por exemplo, se eu tenho um vendedor, tá? Que ele teve que abrir um MEI, né? Que isso hoje é muito comum. Ele abriu um MEI para poder caracterizar que ele é uma pessoa jurídica, porque o MEI tem CNPJ, então ele se equipara a uma pessoa jurídica. Só que, se esse MEI, essa pessoa, né? Aproveitando que o Flávio falou, ele efetivamente, pessoalmente, presta o serviço de forma habitual e existe a subordinação, o que vai acontecer? Com base lá no artigo 9º da CLT, né, o juiz vai desconstituir essa prestação de serviço, tá? Vai anular esse contrato que tem com essa pessoa jurídica e vai formar o vínculo direto com a pessoa física, com base no princípio da primazia da realidade, ainda somado ao princípio da continuidade. Entendeu? Só para lembrar, né? O artigo 9º, ele diz para a gente, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, com base nesse artigo, mais os princípios, por isso é que a gente até fez aquele exercício de princípios, né? Porque princípios é tudo, tá? Ele vem, então, e faz desconsiderar esse contrato, né? É como se esse contrato não tivesse nenhum valor jurídico para o efeito, né, a que ele se propunha, e dá nulidade e vai dar o vínculo, mandando pagar o quê? Assinar a carteira de trabalho durante todo o período do contrato, pagar 13º, pagar férias, recolher a INSS, pagar fundo de garantia e todos os consecutados relativos a essa contratação. Professora, eu até citei esse caso, Virgínia falando, que é a realidade da minha irmã. Ela vive isso hoje, né? Você falou na aula passada, né? Exatamente. Sim, mas assim, se depois ela conseguir comprovar, cai por terra toda essa contratação. E assim, vamos supor que ela trabalha 10 anos. A carteira vai ser assinada com 10 anos, né? Mas ela só reclama os últimos 5 anos. Tá? Você queria completar alguma coisa, Flávio? Queria sim, professora. A senhora falou caracterizando a subordinação e sendo eventual ou não eventual? Não eventual. Não eventual. Não eventual. Caracterizando a habitualidade. Ah, tá. Beleza. Tá? Mais alguém quer falar? Então, assim, a gente tem um liame muito, muito tênue entre essas relações.
Mas eu acho que com isso aqui deu para a gente ter uma noção, né? Então, a partir daqui... Professor, Oi. essa matéria está no ABA? Ainda não. É que eu ainda tenho que fazer... procurando aqui, não achei. Não, desculpe, eu não pus não, porque eu ainda não revisei, eu terminei, eu tive alguns problemas hoje de trabalho, e eu terminei, tem algumas coisas ainda para dar uma ajeitada aqui, mas eu coloco até amanhã, tá? Tá bom, então, obrigado. Aí, então, estabelecendo essa regra, a gente entra num contrato individual do trabalho, né? É individual, como eu falei para vocês, porque é o contrato que o Davi tem com o empregador dele, é o contrato que a Virgínia tem com a empregadora dela, é o contrato que a Ana tem com o empregador dela. A gente não está falando num ambiente coletivo, a gente está falando naquele direito que é individualizado dessa relação. Então, eu peguei uma definição do professor Dálio Maranhão, que eu acho interessante, que ele fala que esse contrato, né, ele nada mais é do que um negócio jurídico, porque ele é um negócio jurídico, ele estabelece regras entre as partes, no qual uma pessoa física, né, que é a figura do empregado, se obriga a prestar serviços não eventual em proveito de uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, porque o empregador, gente, não existe diferença para efeito do vínculo entre pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Ele tem o mesmo valor legal. A quem fica juridicamente subordinada e que se obriga a uma contraprestação, certo? Então, assim, vocês vejam que a definição, ela é bem, brincadeira, é bem normal, né? A gente está falando, agora lembrando que, quando a gente fala aqui, né, é negócio jurídico de uma pessoa física, aí a pessoa fala assim, não, mas a pessoa jurídica fez, né, esse caso que a gente acabou de citar aí, a pessoa jurídica, ela firmou um contrato, tá? Esse contrato depois foi transformado em um contrato de trabalho, mas aí ela deixou de ser pessoa jurídica pela nulidade do contrato e veio a se efetivar com a pessoa física, tá, gente? Cuidado com isso, não entendam de forma contrária, tá certo? Então, o que acontece? O artigo 442 da CLT, ele vem trazer para a gente, então, que o contrato de trabalho, né, o contrato individual de trabalho, é o acordo tácito ou expresso, né, correspondente à relação de emprego. Vejam que, em momento algum, ele fala aqui em relação de trabalho. Ele está falando em relação de emprego. Aquele trabalho, né, que entra dentro da condição de trabalho subordinado, né? É um trabalho subordinado, ok? Então, nesse contexto, quando a gente está falando nesse tipo de contrato, né, nós temos que o objeto de prestação desse serviço vai ser justamente o quê? O objeto deste contrato é a prestação de serviço subordinado, pela característica dele não ser, em regra, eventual. Mas aqui eu quero fazer, de novo, uma parte, que eu já comentei, mas vou reforçar. O que acontece? Nós vamos ver que, com a reforma da CLT, nós passamos, né, quanto à forma de contrato, nós passamos a ter o que eles chamam de contrato intermitente, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse contrato intermitente, o que acontece? Esse contrato, ele veio, né, assim, eu brinco que ele nasceu para formalizar o bico. Né? Muitas empresas não ficam aí trabalhando com aquele cara que é o bico, precisou, chamou, vem e volta. O intermitente, ele tem essa característica. E a característica maior, né, do intermitente é justamente a eventualidade. Por isso que, inclusive, grande parte das empresas não estão utilizando este contrato, porque o encontro que teve da ANAMATRA, né, entendeu que esse contrato é inconstitucional, porque ele fere todos os princípios, né, do direito do trabalho, ele reduz o prejuízo para o empregado, embora seja benéfico ao empregador. Então, ele traz algumas situações que são situações, sabe, adversas, entendeu?
Mas aí eu pus essa notinha aí para justamente vocês não esquecerem, senão depois vocês vão falar assim, nossa, gente, a professora é maluca, né? Não, este contrato, né, o contrato intermitente, a gente vai estudar depois as características dele lá, ele tira essa característica básica da não eventualidade, tá? Mas por isso, inclusive, que o judiciário é contra, né? Não só o judiciário, mas também, de uma forma geral, todos os doutrinadores, ok? Bom, depois eu falo sobre as características. Então, dentro desse contexto, nós temos, em relação à classificação do contrato de trabalho, nós temos que ele se apresenta, tá? Quanto à forma e quanto à duração do contrato. Isso daí já vem previsto lá no artigo 4... No artigo 443, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, só um minutinho. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado e indeterminado, ou para a prestação do trabalho intermitente. Então, o que acontece? Na classificação hoje, tá, gente? A classificação, assim, vamos dizer assim, que é a mais importante que vocês têm que ter em mente é essa daqui, ó. A gente fala quanto à forma, a forma que é o nascimento, né? É a forma em que ele foi, instituído, né? Que ele nasceu, aquele contrato, e o prazo de duração deste contrato. Então, quanto à forma que ele surge, a gente tem, então, o que a gente chama de ajuste tácito, expresso, sendo que no expresso nós temos ele como verbal e escrito, tá? Eu vou explicar. E quanto à duração, nós temos ele no prazo determinado, indeterminado, e hoje o contrato é intermitente, ok? O que é uma coisa tácita, gente? O que é um ajuste tácito? Quem pode me dizer? Chutem aí, não é possível que vocês nunca ouviram falar em tácito. Que não é formal, professora? Tá, mas uma coisa que formal, não é... Não. Falado? Não. Não é formalmente expresso, alguma coisa? Quando a gente está falando em ajuste tácito, tá? A gente está falando, aqui nos termos, né, do contrato de trabalho, nós estamos falando num ajuste, vamos dizer, num combinado, em que ninguém falou nada. Ninguém disse que ia contratar, o outro não disse que ia trabalhar, só que essa situação foi criada, né? Ninguém abriu a boca para dizer nada, mas também não disse, você não trabalha para mim, tá certo? Vamos pegar aí o Davi para Cristo e vamos dizer assim, ó, o Davi é casado, né, tem 2 filhos, e agora um pouco antes da pandemia, ele teve o 3º filho, estava animado, com dinheiro sobrando, ele teve o 3º filho. Quando ele teve o 3º filho, ele já tinha lá a dona Maria, que trabalhava na casa dele, já havia uns 3 anos que ela trabalha lá, mas ele estava em casa, né, na pandemia, ele estava trabalhando de casa, ele estava ajudando, né, com a criança pequena, com os outros 2, estava administrando. Só que agora ele retornou ao trabalho, agora não, ele retornou ao trabalho desde agosto do ano passado, tá? A empresa dele chamou e ele teve que retornar. Ao retornar ao trabalho, a esposa dele todo dia estava reclamando, porque ela não estava dando conta da criança, era muito serviço para fazer, né? Bebê novo tem muita roupa para lavar, e mais os outros 2 também em casa por conta da pandemia. E a empregada também já era uma senhora, a dona Maria, não estava dando conta do serviço. O que a dona Maria fez? A dona Maria pegou e levou a filha dela lá de 18 anos, que está em casa à toa, né? Pegou a Ana e levou a Ana para ajudar ela nos afazeres da casa. Chegou lá a Ana muito jeitosa, a esposa do Davi gostou da Ana. Aí o que ela fez? Começou a deixar o bebê com a Ana. Aí passou, né, 1 dia, 2 dias, aí no 3º dia já falou,
ou Ana, eu vou cuidar dos outros dois, ou eu vou descansar, você toma conta do neném aí. Aqui, Ana, você não trocou a fralda dele por quê? Ele tá molhado. Aqui, dá uma voltinha com ele, tá na hora de dar uma mamar, né? E a Ana, então, assume, né, a criança, né? E quando passou um mês, né, a esposa do Davi falou com ele, poxa, a Ana ajudou a gente, dá um trocadinho aí para ela, ou dá um pouquinho de dinheiro mais para Maria, para ajudar, né? Ele vai e dá. E aquilo ali fica durante 6 meses. Que relação foi essa que estabeleceu-se entre a Ana e o casal? De emprego. Oi? Não entendi. Fala de novo. De emprego. De emprego. Por que, Gabriel, de emprego? Houve subordinação, não foi eventual. Isso. Né? Não houve eventualidade, havia habitualidade. Houve subordinação direta. Então, se amanhã a Ana quiser reclamar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a babá da casa do lado, ela vai pegar a empregada do lado, vai pegar aqueles faxineiros da rua, né, que ficam varrendo a rua da gente lá, que está todo dia lá varrendo a mesma rua, e vai fazer a prova do quê? Vai fazer a prova que, na verdade, ela era babá da criança. Ela levava a criança para passear, ela voltava, ela gerou um vínculo de subordinação. Alguém combinou alguma coisa? Não. Alguém abriu a boca para falar assim, você quer trabalhar aqui na minha casa? Ah, não, eu quero trabalhar para o senhor, para a senhora. Não, ninguém falou nada. Mas isso não descaracteriza o vínculo. Por conta de qual princípio mesmo, gente? Primazia da realidade. Primazia da realidade. Qual é o fato? Efetivamente, né, o Davi estava utilizando, né, os serviços da Ana, mas sem querer, né, pagar por esse serviço. Poxa, mas o Davi, eu estou usando o nome dele, mas acho que ele já até foi embora. O Davi não contratou nada, mas ele não precisa contratar. A situação de fato gera direito. O silêncio no direito do trabalho gera direito. E isso é mais comum do que vocês pensam, tá, gente? Garanto que cada um de vocês aí conhece uma história. No direito do trabalho, a gente tem sempre que ter em mente o seguinte: não é local para fazer caridade. É uma relação contratual. E como relação contratual, o que a gente tem que fazer? A gente simplesmente observa as regras que têm que ser, né, constituídas e que têm que ser observadas. Quer ajudar alguém? Vai numa casa de caridade, vê um lugar para você fazer uma doação, mas não dá para misturar. Ah, eu tenho uma empresa, aí o meu compadre lá pediu para o filho dele ficar lá para aprender um ofício. Putz, vai dar problema depois. Não, mas é o meu compadre. Tá, mas o seu compadre depois vai ser o primeiro a reclamar que você explorou o filho dele, que o filho dele trabalhava todo dia, hora extra, que você não pagou. Não tem jeito, gente. É da natureza humana. Aí depois eu fico só chateada que as pessoas ficam assim, a justiça do trabalho é uma bagunça. Não, ela não é uma bagunça, não. As pessoas que bagunçam a relação e depois querem passar essa responsabilidade para outro. Mas você está fazendo errado. Porque quando você ficou quieto, o que acontece? Você concordou, quem cala consente, não é isso? Não é? No direito, quem cala consente mais ainda. Então, gera essa relação. Porque, por conta do princípio da primazia da realidade, o contrato de trabalho, a própria lei já diz, na verdade, o 443, né? Ele não precisa ser verbalizado, basta a situação de fato. Entendido? Alguém não entendeu o tácito? Beleza. Então, vamos lá. O que seria o ajuste expresso verbal? O expresso verbal, você, de alguma forma, você verbalizou, né? Você se expressou. Então, eu falei assim, olha só, Ana, quer trabalhar para mim? Eu tenho uma empresa, o que eu estou oferecendo é um salário de tanto para trabalhar nessa função, nesse horário, te interessa? A Ana fala assim, me interessa sim, então eu posso começar a trabalhar para você semana que vem. Beleza, então estamos contratados. Isso basta.
Agora, isso não quer dizer, né, que eu não tenha, já que aqui a gente está falando num vínculo, né, que a gente não tem que fazer os devidos registros. Eu tenho que registrar na carteira, porque na carteira de trabalho, se vocês observarem, nós temos lá a folha, quando a gente faz a contratação, né, tá lá, contrato de trabalho. Você assinando aquele contrato basta, você não precisa ter um contrato à parte, a não ser que a própria lei diga, como no caso dos contratos por prazo determinado, que obrigatoriamente ele tem que ser solene. Mas, regra geral, ele não tem solenidade. Ok? Então, por isso que ele fala que esse ajuste pode ser, né, um ajuste verbal. Por outro lado, nós temos o ajuste, quer dizer, aqui só uma coisa, ajuste expresso verbal, por quê? Porque a gente se expressou, né? Nós verbalizamos. E nós temos o ajuste expresso escrito. Este daí é quando a gente formaliza, né, aquele contratozinho, qualificando as partes, dizendo quanto vai ser o salário, dizendo como é que vai ser a jornada de trabalho, né? Como é que o empregado vai trabalhar, o que ele vai fazer. A gente tipifica ali quais são as condições pelas quais este empregado foi contratado. Então, a gente estabelece, né, os direitos e as obrigações que vão ser observados por empregado e empregador. Quando nós estamos falando num contrato de trabalho que seja por prazo determinado, que depois a gente vai ver como é que eles são, estes contratos, necessariamente, eles têm que ser escritos, tá? Contrato de trabalho por prazo determinado é de bom tom, né, que ele seja escrito, porque como é que você vai comprovar? Contrato por prazo determinado, ele traz prejuízos ao empregado, porque o empregado, quando é demitido, ele não tem o aviso, ele não tem a multa dos 40% do FGTS, então, por isso que ele é sempre considerado como uma exceção. Então, essa exceção, para que ela seja comprovada amanhã, ele tem que ser, então, um ajuste expresso escrito, tá? Então, por isso que lá na frente, quando eu fiz esse quadrinho aqui, eu coloquei, né? A gente tem o tácito, que é aquele que ninguém falou, mas o silêncio das partes compactuou com aquela situação, tá? E eu tenho o expresso, né? Que pode ser verbal, quando a gente verbaliza só aquela condição, ou quando eu coloco no papel quais as regras que vão vigorar. Lembrando que esse escrito aqui, quando for um contrato, então, por prazo determinado, por ele ser exceção, ele sempre vai ter que ser escrito, tá? Então, essa classificação aqui é com base, né, no artigo, vai sair, 443 da CLT, tá? Ele já vem trazendo para a gente essa caracterização, certo? É claro que quando a gente fala de contrato, né, a gente depois, eu vou deixar isso para amanhã, porque hoje é muita informação para vocês. A gente vai ter que ver essas características aqui, né, do contrato, que estão muito vinculadas também a características dos empregados lá do artigo 3º, tá? Bom, dúvidas em relação a isso que nós vimos hoje? Podem perguntar. Deu para entender direitinho? Esse ajuste tácito, gente, a gente acha que não existe, mas, assim, existe a toda hora, a todo momento. É que a gente, assim, vocês são muito novos, né? Mas se vocês perguntarem pessoas mais velhas, né, do que vocês... Mais maduras, professora. Isso, mais maduras, né, do que vocês, com certeza eles vão ter um cauzinho para contar para vocês. Na roça, isso é muito comum. Eu já vi gente perder fazendas por conta de trabalhador rural, quando não existia a prescrição, né, da forma que existe hoje, que era imprescritível. É complicado. Fala, Érico. Só uma dúvida, assim, sobre a reforma que teve agora, trabalhista. Agora não, né? 2017. Você sabe se é possível ela ser mudada ou não? Ela ser o quê? Falhou. Ela ser mudada. Não, possível mas eu acho que no momento a gente não vai ter mudança nenhuma.
Nenhuma. Quando eles tinham... assim, na verdade, é uma opinião muito particular minha, mas que também já vi outras pessoas debatendo. Os sindicatos, de uma forma geral, né, as pessoas, a sociedade, não achou que haveria, né, essa mudança tão radical. E houve mais ou menos um silêncio da sociedade em relação a isso. Eu acho que todo mundo estava pagando para ver, entendeu? E no momento que era um momento de oposição, não houve oposição. Tudo bem que também não foi alardeado, né? Aí se tem a discussão que não foram ouvidos os atores sociais necessários, mas tinha que se ter feito alguma coisa antes. Agora pode ser mudado, mas assim, você vê que a reforma, né? Quantos anos ela levou aí para ocorrer? Aí agora eu não vejo que no momento a gente consiga mudar nada, não. Entendi. Agora, Obrigado. pode ser mudança? Pode. Aí depende aí do nosso, né, dos nossos queridos e bons legisladores. Verdade. Não muda nada agora, nem nesse, talvez nem no próximo. Acho que essas mudanças, assim, nesse momento, tem coisas mais importantes, inclusive, do que isso. Entendeu? Você vê, a gente até hoje não conseguiu um código do trabalho, estão tentando aí, tem milhões de anos que o código está lá para ser, né, reformulado e nunca apareceu. Vamos lá, dúvidas. Ninguém tem dúvida? Todo mundo conseguiu entender direitinho? Sim, professora, foi bem explicado. Muito obrigada. Bom, então, gente, eu vou deixar para a aula de amanhã a gente falar sobre aquelas características, porque, na verdade, hoje parece que a gente deu pouca coisa, mas, na verdade, a gente deu bastante coisa, tá? Eu queria que vocês tivessem em mente o seguinte: tudo que é importante, assim, não é que as outras coisas não sejam importantes, por favor, tá? Elas são importantes, mas cada um num certo momento, né? Estou estudando para concurso, então o foco ainda é maior. Mas para o que eu preciso que vocês tenham noção agora, vamos dizer assim, aquilo que é o importante, eu sempre vou estar falando em aula com vocês. Eu vou estar chamando atenção. Vai estar disposto, de repente, no material, entendeu? A natureza jurídica do contrato é importante? Mas nesse momento agora que eu preciso que vocês entendam a matéria de uma forma geral, ela já se torna segundo plano, entendeu? Então, eu quero, sim, que vocês façam essa, por si mesmo, essa seleção do joio e do trigo. Aquilo que é importante, quem está assistindo a aula, está acompanhando, ele consegue decifrar lá na frente, tá? Quer conhecer. Eu passei aí para o Daniel, está aí no chat, né? As datas que a coordenação pediu para ver com vocês das avaliações. Aí eu pensei da gente fazer um teste no dia 24 de março, né? Porque eu já vou ter terminado o contrato e pretendo dar empregado e empregador, mas seriam só questões objetivas pelo AVA, tá? Em vez de vocês fazerem um trabalho, que me parece que vocês já estão aí cheios de trabalho, a gente faria questões objetivas nos moldes que a gente já fez lá dos princípios. E assim que eu terminar o contrato, eu vou mandar para vocês também exercícios sobre o contrato de trabalho. Que aí vocês vão ver já o princípio junto com o contrato. E depois, no dia 6 de abril, a gente tem uma avaliação que tem questões objetivas e subjetivas. Combinado, gente? Beleza. Combinado. Ok, Então. combinado. Agora, não precisa de assustar, assim, quem está assistindo a aula e está Tudo bem, professora. é tranquilo, dá, como diz o povo, dá pedal, assim, sem nenhum problema.